Olá, pessoal! Em mais uma aula da nossa disciplina de Geografia, iremos ver sobre os movimentos migratórios. No vídeo anterior, eu falei para vocês sobre os fatores que alteram a dinâmica da população brasileira, o crescimento da nossa população. E um deles é justamente os movimentos migratórios. Relembrando que os emigrantes são aquelas pessoas que saem do seu país de origem para viver em outro local, e os imigrantes são aqueles que vêm de outro país, do seu país de origem, para viver no nosso país. E por que as pessoas migram, pessoal? Quais são os motivos que as fazem se deslocar do seu país de origem? Bom, uma delas é as dificuldades econômicas. Se não há muita disponibilidade de emprego nessa região, não há muitas maneiras com que façam elas ganharem a renda para sustentar suas famílias, então isso fará com que elas se desloquem para um local onde tenha mais oportunidades, onde hajam mais oportunidades de emprego e de renda. Conflitos armados pode ser um desses motivos também. Nessa imagem eu trago para vocês um pouco sobre o conflito armado que acontece no país da Síria, localizado no continente asiático. E esse conflito armado faz com que muitas pessoas se desloquem desse país e vão se refugiar em outros países mais calmos, com melhores condições de vida, inclusive o Brasil. Conflitos armados, então, são um dos motivos que fazem as pessoas se deslocarem. As adversidades causadas por fatores naturais. Aqui nessa imagem, eu trago para vocês o retrato do que acontecia muito constantemente aqui no Nordeste, na região nordestina do Brasil, em que as grandes secas, esses grandes períodos de estiagem, faziam com que as pessoas se deslocassem da região Nordeste e fossem para outras regiões do Brasil em busca de melhores condições de vida, pois essas secas faziam com que plantações inteiras fossem perdidas, os animais morressem de sede, sendo assim, impossibilitava um pouco as pessoas de viverem nessa região durante essas secas. Aqui também tem a imagem de um desastre natural causado no país do Haiti, em que houve no ano de 2010 um grande terremoto nesse país e causou toda a destruição dessa infraestrutura do país, fazendo com que seus habitantes também se deslocassem para outros locais. Migrações externas. O que são migrações externas, pessoal? Migrações externas se referem justamente ao deslocamento das pessoas para outros países, ou seja, são pessoas que migram de um país para o outro. Eu trouxe essa tabela mostrando sobre as migrações externas que houveram no Brasil entre os anos de 1884 até 1939. Se vocês observarem, os italianos e os portugueses foram os que mais migraram para o Brasil, sendo que os italianos foram um número bem grande, 1.412.263, e no total, 4.158.717 habitantes de outros países vieram para o Brasil nesse período. Se vocês observarem, inclusive tem sírios, daquele país que eu avisei a vocês, que tinham conflitos armados, ou seja, parte das pessoas que saíram daquele país vieram para o Brasil também. Essas imagens eu mostro o que a vocês? Que esses imigrantes, eles também alteram a cultura local de muitas regiões para onde eles vão. Alteram como essas construções são feitas, porque trazem consigo as ideias que eles tinham nos países de origem deles. Essas duas imagens são de locais tirados na região sul do Brasil, uma região que recebeu muitos europeus durante esse período, principalmente italianos e alemães, e essas pessoas construíram suas habitações, construíram suas residências baseados nos conhecimentos que eles trouxeram dos seus países de origem. Eles se instalaram também nessa região por ser uma região que tem um clima muito parecido com os países de onde eles vieram, pois na Europa o clima de lá é bem mais frio do que a maior parte aqui do Brasil, e a região sul é justamente uma região bem fria, com um clima bem parecido com o da Europa. E as migrações internas? O que são exatamente as migrações internas? São migrações que acontecem dentro do próprio país, ou seja, a pessoa não migra de um país para o outro.
está indo, por exemplo, de um município para o outro, mas dentro do mesmo país, no caso, dentro do Brasil. Entre o ano de 1950 a 1970, as migrações que ocorreram foram principalmente em direção a São Paulo e a Rio de Janeiro, decorrente da industrialização que estava havendo nesse local, fazendo assim com que a oferta de emprego nessa região fosse maior e as pessoas se deslocassem em busca desses empregos justamente para essa região. A seca e o desemprego na região Nordeste também fizeram com que as pessoas justamente dessa região fossem para São Paulo e Rio de Janeiro em busca de emprego. E se tornou muito comum naquela época o deslocamento dos nordestinos através deste meio de transporte muito conhecido como pau de arara. Não sei se vocês já ouviram falar. A construção de Brasília também, na região centro-oeste, foi algo que provocou também o deslocamento dos nordestinos em busca de emprego nessa região. Entre os anos de 1970 a 1990, as migrações internas também ocorreram em busca da região centro-oeste e norte, pois nessas regiões estavam havendo justamente a construção de rodovias, houve um desenvolvimento na agropecuária e no extrativismo, ou seja, ofertas de emprego. E os nordestinos começaram a ir justamente para esses locais em busca de emprego. Aqui eu trago a imagem justamente de um meio, uma forma de extrativismo na época, que era justamente a exploração de uma planta chamada de seringueira, e dessa seringueira, a seiva dela era utilizada para fazer borracha. Essa forma de extrativismo era justamente na região norte. Trouxe dois mapas aqui, um justamente do período que eu expliquei no slide passado. Essas setas, o local onde elas saem é justamente o local de origem das pessoas que estão migrando. E para onde elas apontam é justamente para onde elas estão indo. Se vocês puderem observar, não tem nenhuma seta apontando para o Nordeste, apenas saindo do Nordeste, ou seja, os nordestinos migrando para outras regiões e em grande quantidade para a região Sudeste, entre o período de 1950 e 1970. E entre 1970 e 1990, já começou a se diversificar mais. Os nordestinos continuam ainda saindo em busca de outras regiões, mas dessa vez as setas também estão vindo de outras regiões do país. Mas sempre as setas saindo do Nordeste. Ainda não está havendo a volta de pessoas para a região Nordeste. Já no ano de 1990 a 2010, nesse período já houve o que chamamos de migração de retorno. Se vocês puderam observar esse mapa, apesar dos nordestinos ainda estarem se deslocando para outras regiões, mas as setas também apontando que está havendo retorno de habitantes para a região Nordeste, ou seja, várias setinhas agora dessa vez apontando que eles estão retornando, ou seja, muitas pessoas que migraram para outras regiões em busca de melhores oportunidades estão retornando para seus locais de origem. E por que isso ocorreu? Justamente por causa que a economia nordestina sofreu um desenvolvimento. E os grandes períodos de estiagem, de seca, que aconteciam antigamente, passaram a ocorrer com menos frequência os prejuízos dessas estiagens. Por quê? Justamente por desenvolver uma melhor infraestrutura, o Nordeste passou a contar com a construção de várias barragens, açudes, lagoas, que passaram a servir de ajuda para os habitantes terem água durante os períodos de seca. Nessa imagem eu trago justamente o açude conhecido como Castanhão, aqui no Ceará, e aqui o açude de Oroz. Esses que são dois grandes açudes para o nosso estado, o estado do Ceará, e eles com certeza mudaram muito a dinâmica justamente dessa nossa região que antes sofria com grandes secas. E não apenas isso, muitas pequenas cidades construíram seus próprios açudes, por mais que fossem pequenos. Aqui no município de Iguatu temos o Truçu, e em muitos outros pequenos municípios, muitas outras cidades já têm a construção de pequenos açudes e barragens. Então, pessoal, essa aula encerra aqui. Era justamente sobre isso que eu queria falar, sobre essas migrações internas
e externas no Brasil, o que levaram a essas migrações, esses retornos justamente também aos seus locais de origem. Espero que vocês tenham percebido que essas migrações alteram também a dinâmica da população dessas regiões que recebem essas pessoas. Então, tchau, tchau e obrigado.